Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Mosias capítulo 9. Primeiro eu gostaria de perguntar, como sempre faço, se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Eu aconselho a cada um fazer a sua leitura individual do capítulo 9 de Mosias. E dessa forma, daí com a oração, com a leitura, convide o Espírito e tenha um melhor aproveitamento das Escrituras, que nada mais são do que as palavras de Deus dadas a nós através de seus profetas. Então, Mosias 9, então aqui era Zênif que estava falando. Tá? E eu não vou explicar muito o contexto histórico, porque eu acho que tira muito tempo. Mas, basicamente, os principais ensinamentos, então. Zênif, então, ele e seu grupo estavam no deserto procurando a terra, Eles estavam procurando, sobre a terra da herança de seus pais, Então eles foram, no versículo 3 diz o seguinte: contudo, estando eu extremamente ansioso para herdar a terra de nossos pais, reuni todos os que desejavam subir para ocupar a terra e reiniciamos nossa jornada pelo deserto para subirmos a terra, mas fomos atingidos pela fome e por duras aflições, porque éramos vagarosos para lembrar-nos do Senhor nosso Deus. Tá? Então, eles estavam lá no deserto e ele reconheceu que o motivo por que eles estavam passando por tantas aflições, e tanta fome e tal, no caso deles, as duras aflições e das fomes, que era porque eles eram vagarosos para lembrar-se do Senhor seu Deus, Éramos vagarosos para lembrar-nos do Senhor nosso Deus. Então, provavelmente eles não estavam fazendo oração, Eles não estavam ali com dificuldade para guardar os mandamentos, Alguma coisa eles estavam fazendo, de errado ali, que ele falou que eles eram vagarosos para lembrar-se do Senhor. E isso estava resultando em aflições para eles, Então eles foram, eles retornaram à cidade, ele retornou à cidade com 4 de seus homens para ver o rei, tá? E o rei fez um acordo com ele, tá? O rei dos Lamanitas então fez um acordo com ele para que ele ocupasse a terra de Leí, Nefe e a terra de Silom. Então Zênif e seu grupo, eles ocuparam a terra de Silom e de Leí e Nefe. Tá? Então o rei dos Lamanitas tirou seu povo daquela terra e deixou Zênif ocupar aquela terra. Tá? E eles começaram a ocupar e construir e prosperaram muito naquela terra, de acordo com o versículo 9. Tá? E no versículo 10 ele falou o seguinte: ora, foi por astúcia e malícia, a fim de levar meu povo ao cativeiro, que o rei Lamã cedeu a terra para que a ocupássemos. Tá? Então era um estratagema, era uma estratégia do rei Lamã para que eles ocupassem a terra. E provavelmente eles queriam, o rei Lamã, no caso, ele queria
se apropriar da produção deles, né? Provavelmente era isso. E depois ficou comprovado que era isso que ele queria. Então, o rei da terra, ele fazia o povo de escravo, né? O rei era sustentado, o rei, seus familiares, seus comparsas ali, né? O seu grupo ali era sustentado pela produção dos outros, né? Então era um tipo de governo iníquo, né? Então no 12 ele fala o seguinte: ora, eles eram um povo preguiçoso e idólatra, portanto desejavam escravizar-nos para poderem fartar-se com o trabalho de nossas mãos, sim, para poderem banquetear-se com os rebanhos de nossos campos. Tá? Então, depois disso, ele relata que os lamanitas, então o rei Lamã, ele reuniu um exército para batalhar contra esse povo de Zênif, né? O povo de Zênif estava há 12 anos ali na terra, né, produzindo, e era um povo industrioso e trabalhador. E o rei Lamã reuniu um exército para batalhar contra eles, para roubar eles, né? Roubar os seus rebanhos, sua produção e mais algumas coisas. Tá? Porque era assim que era disso que eles se sustentavam, né? Eles não trabalhavam, eles eram povo preguiçoso e idólatra. Então, eles precisavam roubar dos outros, né? E então Zênife lutou contra, né? Armou o seu povo, lutou contra e procurou o Senhor, né? O povo de Zênife procurou o Senhor. E no 17 ele relata o seguinte: sim, com a força do Senhor saímos para batalhar contra os lamanitas, porque eu e meu povo clamamos fervorosamente ao Senhor para que nos livrasse das mãos de nossos inimigos, porque nos veio a lembrança, a libertação de nossos pais. Tá? Então depois ele relata que ele venceu ali essa batalha, expulsou lá os lamanitas, né? Houve muitas mortes, né? E assim eles conseguiram, por mais um tempo, eles conseguiram trabalhar em paz naquela terra, né? Então, quais ensinamentos desse capítulo que nós temos, então? Primeiro, buscar sempre o Senhor em todos os momentos, né? Ali, se eles estavam caminhando no deserto, estavam um pouco afastados do povo, né? Ninguém estava vendo, né? Ninguém estava ali cobrando eles sempre para fazer a oração. E eles esqueceram por um momento ali, eram vagarosos em lembrar o Senhor e sofreram aflições, né? Então nós não podemos nos esquecer do Senhor em qualquer que seja a nossa situação, mesmo que nós estivermos sozinhos, né? No trabalho ou fazendo alguma outra coisa, né? Alguma viagem, né? Mesmo viajando, né? A gente não pode esquecer do Senhor, né? Sempre precisa lembrar dele, sempre orar, né? Sempre guardar os mandamentos, guardar o dia do Senhor, né? E que ele vai nos proteger. Outro ensinamento é que existem governos iníquos, né? Que se sustentam com o trabalho das pessoas, né? O trabalho dos outros. Né? E a maneira do Senhor não é essa, né? A maneira do Senhor é que cada pessoa faça a sua parte, né? Cada pessoa produza, faça, trabalhe, né? Sustente a sua família, ajude ao próximo, né? Essas coisas, essa é a maneira do Senhor. Né? E existem governos que se apropriam dos bens, do trabalho das pessoas, né? E, e as pessoas não podem se deixar, né? Elas precisam se defender. Né? Elas precisam arrumar forças e se defender. E com a força do Senhor, né?
os povos podem ser libertados do cativeiro, né? Quando nós guardamos os mandamentos, né? Guardamos os convênios, então nós somos livrados do cativeiro, né? Então esse trabalho aqui de Zênif, ele era um trabalho individual, mas ele era um trabalho coletivo também, né? O povo, ele precisava estar unido, né? Ele precisava coletivamente guardar os convênios, né? Então existem situações em que depende da gente, né? Depende de nós, do nosso esforço só, né? Como no caso quando eles estavam lá no deserto, né? Dependia mais do esforço pessoal deles, né? E ali para batalhar contra a escravidão era um esforço mais coletivo, né? Então as pessoas elas precisavam estar unidas, né? Como o povo do convênio, né? Deveria estar unido, pegarem armas para se defender, né? Então era um esforço mais coletivo mesmo. Eles precisavam estar sempre guardando os mandamentos, guardando os convênios. Tá certo? Então, quais dessas coisas que eu posso aplicar em minha vida nesse dia, né? O que eu posso reforçar desses ensinamentos, né? Será que eu preciso me aproximar mais do Senhor, né? Eu acho que todo mundo precisa, né? Lembrar-se sempre do Senhor, ter forças para se defender, né, de quem deseja escravizar, e essa força, buscar essa força no Senhor, no Pai Celestial, né? Buscar orientação para que Ele possa orientar e fortalecer a pessoa e dessa forma ela possa se defender, né? Então aqui eles estavam precisando do coletivo, né? Então eles não tinham só a força individual, né? Eles precisavam das outras pessoas, né? Então que nós possamos pensar também de que forma que nós podemos buscar o Senhor, claro, né? Para a força individual e também buscar conversar com outras pessoas para nos auxiliarem, né? Em nossos labores, em nossa vida, né? Buscar a nossa família, nossos amigos, os nossos próximos, né? Certo? Então, essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu desejo um bom dia iluminado com a luz de Cristo. Aconselho cada um a ler, ponderar e orar e obedecer aos sussurros do Espírito, né? Dar atenção aos sussurros do Espírito. Então, certo? Bom dia, muito obrigado pela companhia. Até amanhã, 5 para 6.